Mateus capítulo 5, versos 17 ao 20. Nos diz a palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Irmãos, Mateus capítulo 5 é o ensino de Jesus que contraria a cultura, a filosofia e inclusive a religiosidade dos judeus. Porque Jesus ele desafia as pessoas a viverem completamente diferente daquilo que estava em seus corações. No Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, sendo mais específico, Jesus propõe às pessoas que o estavam ouvindo a viverem um comportamento completamente diferente daquilo que se falava, daquilo que se vivia naqueles dias. Jesus ele apresenta às pessoas a proposta de ser feliz, voltado para uma vida que estava em satisfazer não os anseios da sociedade judaica, do povo israelita, mas a atender uma satisfação que agradaria o coração de Deus. Jesus, ele diz que a verdadeira felicidade, ele usa a palavra bem-aventurança, assim como Davi vai usar a expressão da maior alegria do homem, que era feliz, era aquele que tinha os seus pecados perdoados, aquele que confiava no Senhor e aquele a qual o Senhor o assistia. Agora Jesus pega a mesma palavra de bem-aventurança, de feliz, e ele começa ali falando no verso 3 que os felizes são os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Jesus ele apresenta uma lista de felicidade que contrapõe a proposta da sociedade. Desde quando ser feliz é sinônimo de humildade? Ser feliz é sinônimo de que choram. Ser feliz é sinônimo de que tem fome de justiça, que é injustiçado. Os misericordiosos, nesse mundo tão pragmático, tão disputado, tão individualista, tão egoísta, ser misericordioso, ser limpo de coração no mundo tão perverso. Ser pacificador no mundo em que todos estão em guerra, em conflitos. Mas Jesus já estava falando naqueles dias, inserido em uma cultura judaica que vivia um momento do seu orgulho ferido pela colonização romana, em que as pessoas não queriam ser humildes, eles não queriam chorar, se sentiam envergonhados ao chorar, eles queriam tomar a terra à força. Jesus diz, não, os mansos herdarão a terra. Jesus propõe àquele povo uma proposta de vida diferente, o contrário do que se vivia naqueles dias. Então ele descreve todo esse Sermão do Monte, contrapondo aquilo que era a cultura e a filosofia e a religião daqueles dias, mostrando para os seus ouvintes que a verdadeira felicidade estava numa vida diferente. E um comportamento diferente do qual a sociedade ansiava e buscava dia a dia, daquilo que era o desejo e a obsessão da sociedade, do orgulho, de serem bravos, de serem destituídos da misericórdia, pessoas egoístas. E Jesus ensina estas coisas, e ele chega no verso 17, ele diz assim, e não pensem vocês que eu vim abolir a lei, que eu vim apagar a lei, que eu vim desobedecê-la. Não, porque aquilo que Jesus estava ensinando confrontava o conceito judaico israelita. Então Jesus falou assim, eu não vim para revogar a lei, pelo contrário, nem os profetas, eu vim para os cumprir, porque a lei e os profetas apontavam para Jesus. Jesus falou assim, eu não vim aqui para apagar a lei, mas eu vim para fazê-la cumpri-la. O que Jesus está falando eu vim para tornar a lei melhor, cumpri-la e mostrar que existe também um caminho melhor para se viver, pelo qual vocês não estão andando, que era o legalismo. Então Jesus diz, eu vim para cumprir a lei. Não pensem vocês por eu estar falando diferente, por eu estar ferindo o orgulho patriota de vocês,
por eu estar ferindo o orgulho pessoal de vocês, eu não estou aqui para desobedecer a lei. Porque ele diz, em verdade eu digo a vocês, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio ou um j, será tirado até que tudo se cumpra. Jesus estava falando de si mesmo, do cumprimento da lei, das profecias. E quando Jesus diz isso, irmãos, ele está expondo aquelas pessoas que as pessoas, por mais que procuravam viver uma lei alterada, e nós veremos isso, mas Jesus vai propor àquelas pessoas e a todos aqueles que ouviam que eles deveriam cumprir a lei, mas tinha um detalhe. Jesus chama a atenção para uma questão chamada a justiça dos escribas e fariseus. O verso 20. Ele diz assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Agora tem um detalhe, a gente não pode ensinar a lei errada, porque quem ensinar a lei errada será considerado o mínimo, ou seja, nada no reino dos céus. Ou seja, não será considerado. Mas quem ensinar corretamente será chamado grande, terá o seu valor. E aqui Jesus expõe um parâmetro, ele expõe uma referência do que seria a justiça, e ele diz, agora a vossa justiça, a vossa prática, ela deve exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Ora, é difícil entender isso, Então o que Jesus está falando é, se a vossa justiça não exceder, jamais verão o reino dos céus. Então aquela justiça que os fariseus e os escribas estavam vivendo, estavam ensinando e praticando, não era uma justiça que os conduzia à salvação. Não era uma justiça que os levaria a entrar no reino dos céus. Porque era necessário que a profecia se cumprisse, que Jesus, ele subisse à cruz, fosse levantado à cruz, e então se cumpriria as profecias, e a partir de então haveria uma justiça perfeita, a lei da justificação, onde todos nós seríamos justificados diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Então a justiça que Jesus diz, a vossa justiça, é uma justiça que Ele nos dá, é uma justiça que Ele imputa em nós através da cruz, do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. Ele agora nos dá uma condição também de viver uma justiça que excede aquela prática de vida dos escribas e fariseus. Uma justiça que apontava para o Antigo Testamento. E Jesus vai detalhando essa justiça quando ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E de fato, Êxodo, capítulo 20, o verso 13, nos diz, não matarás. E é o 6º mandamento. É lei, é regra. Então Jesus aqui, ele traz um mandamento lá do Antigo Testamento para mostrar que os fariseus e os escribas não estavam vivendo uma justiça digna do reino dos céus. Jesus diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E Jesus diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então Jesus, ele diz que não é apenas matar. A nossa justiça, ela excede isso. Jesus agora passa a nos cobrar, passa a exigir de nós um comportamento que nós não podemos sequer irarmos contra os nossos irmãos. Então ele diz, vocês não devem se irar, vocês não devem ter raiva das pessoas. Vocês não devem desejar o mal, porque no Antigo Testamento era somente o assassinato que era digno de julgamento. Agora Jesus, ele tira o peso das mãos e coloca no coração. As pessoas matavam com as suas mãos por uma violência, por uma flecha, uma espada, qualquer outra coisa. Agora Jesus diz, olha, vocês não devem irar-se, vocês não devem ter raiva das pessoas. Isso já é pecado. Ireis e não pequeis. Nós não podemos dar espaço à nossa ira, porque a ira, irmãos, um sentimento que está no coração, ele pode nos levar a tomar decisões que matam, que machucam, que ferem. Então Jesus diz, eu porém vos digo que vocês não devem ter motivos de ira contra os vossos irmãos. Ele vai mais longe, ele diz, vocês também não devem ter desprezo, que é o julgamento moral, vocês não devem insultar as pessoas. Opa, a ira está no coração. Mas aí ele diz, agora vocês também não devem insultar o ato de falar. Injúria, maledicência. Então Jesus diz, um povo que ele chama de a luz do mundo, que é o sal da terra, que a sua justiça deve exceder em muito a dos fariseus. Não é um povo que pode insultar, xingar, provocar. Isso não nos cabe. Isso é um desprezo emocional que ofende a dignidade humana. Então Jesus diz, o pecado não está apenas em matar,
mas também o pecado está em insultar as pessoas. Nós devemos ter um comportamento santo, um comportamento que excede a justiça dos fariseus, que estava apenas em matar, no assassinato. Eles só seriam considerados errados se alguém matasse outra pessoa. Jesus, ele abrange a gravidade da lei. Ele diz: vocês devem ter cuidado, não irem e não deixe que a ira no coração de vocês produzam a falácia, o xingamento. Ah, pastor, mas é que o senhor não conhece as pessoas que eu convivo, são uns bobos. Olha, são as pessoas com deficiência de caráter. Tem que xingar, tem que falar, tem hora que eu tenho que falar a verdade para eles e eu falo quem eles são. E eu os xingo, eu explodo e falo, eu dou espaço para a ira dentro de mim, ela se transformar em palavras. Jesus diz: olha, se você fizer isso, você é passivo de julgamento e é sujeito a julgamento do tribunal. Mas Jesus não parou aí. Ele agrava mais ainda e ele diz que a nossa justiça também deve ter o cuidado de não chamar ninguém de tolo, porque se chamarmos alguém de tolo, nós estamos sujeitos ao inferno de fogo. E chamar alguém de tolo é quando nós condenamos o juízo das pessoas. É quando nós tiramos aquela pessoa da dignidade de pertencer a Deus. É quando nós julgamos a pessoa. É quando nós, pela nossa vontade, nós decidimos julgar aquela pessoa como louca, como uma pessoa sem juízo, uma pessoa destituída da glória de Deus, da capacidade de adorar a Deus, abandonada por Deus. Porque loucos, na ideia de endemoniados lá no Antigo Testamento, eram pessoas banidas da sociedade. Pessoas que não tinham um comportamento digno, eram considerados loucos, descontrolados, destituídos de Deus, da comunhão, e então eram banidos da sociedade. Quando nós chamamos alguém de tolo, aqui Jesus disse: se vocês chamarem alguém de tolo, vocês estão fazendo um julgamento divino. A palavra aqui que ele usa é moros. Então nós devemos ter o cuidado de não ofender a imagem de Deus no nosso próximo, porquanto nós somos criados à imagem e à perfeição de Deus. Então Jesus diz: vocês não devem irar contra os seus irmãos, irar-se. Vocês não devem deixar esta ira no coração de vocês se transformar em atos e proferir palavras de insulto contra as pessoas. E vocês não podem julgar essas pessoas, ofendê-las, tirando a razão delas. Porque isso é passivo de julgamento, isso é passivo de condenação. E Jesus, ele diz assim: e tem mais. Se você trouxeres ao altar a tua oferta, e quando você chegar diante do altar, você lembrar-se que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, volta, reconcilia-te com o teu irmão, e depois vem e entrega ou pratica a tua oferta, faze a tua oferta. Olha, isso daqui, veja que é um conjunto de fatores. Se nós voltarmos, irmãos, a partir do verso 3 do capítulo 5, nós vamos entender fielmente tudo que Jesus está falando. Manso, humilde, misericordioso, injustiçado, pacífico. Está tudo inserido agora dentro deste texto. Dentro deste comportamento de alguém que age diferente. De alguém que a sua justiça excede em muito a dos escribas e fariseus. A lei que se resumia apenas à condenação se alguém matasse. Jesus, ele traz a aplicação dessa lei de uma forma mais abrangente, agora ela está em nossos sentimentos. Não irar contra as pessoas, não insultar, não chamá-los de tolo, não julgá-los deficientes. E aí Jesus diz: porque quando trouxeres aqui a tua oferta ao altar. E Jesus está falando aqui com alguém que tem a prática de trazer a sua oferta ao altar. Ele diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, não é se levares, mas ele está falando com alguém que é de dentro. Ele está falando com aqueles que tinham o costume de praticar a oferta lá no templo, de levar na casa do Senhor a sua oferta, ou seja, os religiosos. Alguém que fazia as suas cerimônias. Então ele diz: se ao trazeres, ou trazendo, ao altar a tua oferta, e ali te lembrares.
Jesus está falando que deve ter uma reflexão quando nós entregamos o nosso culto. Porque a oferta, o que o apóstolo Paulo diz é: rogo que vocês entreguem por sacrifício vivo, santo e agradável o vosso culto racional. A oferta principal do cristão é o seu culto ao seu Deus. Então Paulo diz que ao trazer a oferta, faça uma reflexão. Jesus diz: lembre-se. E se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, mas espera aí, é ele contra mim, por que que eu tenho que voltar lá? Porque ninguém vai ter alguma coisa contra você se você não provocar. Se você não for o motivo pelo qual, porque o texto diz alguma coisa contra você. Você fez alguma coisa. Você provocou. Talvez você falou uma palavra mais alta quando não era para falar. Talvez você deu uma risada, mas uma risada irônica quando não era para dar uma risada. Talvez você mentiu, afrontou, xingou. Às vezes nós fazemos coisas para provocar e as pessoas ficam com raiva da gente. Então Jesus diz: se você fizer isso, se você provocar alguma pessoa e ela estar com raiva de você, conserte-se. Porque Jesus agrava essa situação. Ele disse: você não... Conserta-se. Conserta-se com ele enquanto você está no caminho andando com ele. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido na prisão. Entra sem demora em acordo. Comunhão, pacificação. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus primeiro ensina, diz como tem que ser, agora ele faz uma aplicação. Como nós temos que agir com os nossos irmãos, com as pessoas. Conserto. Nós temos que viver uma vida de conserto. Então ele diz: se acerte, se conserte. Entre em acordo, e entrar em acordo é esclarecer as coisas, é fazer uma negociação e resolverem tudo, e daqui para frente está tudo resolvido. Olha, estamos certos, estamos quites. Hoje a palavra desculpa tem sido uma palavra usada apenas no fim de uma conversa ou no início de uma conversa. Mas a desculpa hoje tem que estar na essência. A palavra desculpa, ela não deve estar nem no início e nem apenas no fim de uma conversa. Ela deve fazer parte da conversa. Ou seja, nós devemos viver em comunhão com as pessoas a ponto de não precisarmos pedirmos desculpas. Nós temos que viver verdadeiramente como Cristo quer que a sua igreja viva. Que a sua justiça exceda em muito a dos escribas e fariseus. Não é nós sermos punidos apenas se fizermos alguma coisa grave. Mas é termos um comportamento para que isso não aconteça. E existem penas tão graves como matar. Se você xinga, se você odeia, isso é muito grave. Então Jesus diz: viva em comunhão. Conserte-se com seu irmão. Porque é impossível ofertar, entregar a sua oferta ao Senhor com sangue em suas mãos, com ódio em suas mãos e com seu coração soberbo e egoísta, fechado, sabendo que alguém está sofrendo por sua causa. Então Jesus, ele nos ensina a vivermos uma justiça prática que exceda em muito a dos escribas e fariseus. Senão, de forma, jamais, de maneira alguma, vocês entrareis no reino dos céus. Jamais. E a palavra que jamais está falando de forma nenhuma, nunca. Não existe um outro meio de entrarmos no reino dos céus se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus. E por aí a gente poderia falar do adultério, do amor ao próximo, de outras coisas. Mas ele está falando aqui do comportamento para com os nossos irmãos. Irmãos, que Deus nos dê essa graça e que a palavra desculpa, ela não esteja no fim das nossas conversas e que não seja apenas para iniciar diálogos. Me desculpa, ontem eu te xinguei. Ou às vezes escrever um texto, estava emocionado, eu estava bravo, estava cansado, eu estava nervoso, por isso que eu te xinguei. Desculpa. Não. O amor deve estar em nossos corações todos os dias. A mansidão e a paz deve fazer parte da nossa personalidade, do nosso caráter, para que a nossa boca fale aquilo que está em nossos corações. Assim nós seremos pessoas que em tudo e em muito excederemos a justiça dos escribas e dos fariseus. E cumpriremos a lei de Cristo. Amém.